A Sinara me passou um direct agora há pouco, dizendo o quanto ela se sente traumatizada, o quanto ela sente vergonha das condições em que os dentes dela chegaram. Além disso, ela falou, e que me chamou muita atenção, que só de ela pensar na anestesia, ela já se sente paralisada, torturada. Então é o seguinte, Sinara, ontem eu estava conversando sobre isso aqui com a Marley, uma paciente que veio aqui ao consultório e estava me contando do trauma que ela também tem, de dentistas e tudo mais. E o que acontece que eu estava contando para ela? Dependendo da condição que você experimentou, já viveu, em situações lá no passado, isso pode ter te marcado de uma tal maneira que todas as vezes que você pensa no dentista ou que você pensa numa anestesia, te gera uma sensação muito ruim, paralisante. É como se isso fosse, ou talvez seja, como é que eu vou dizer, um filme de terror que roda aqui na sua cabeça. E esse filme, de tantas vezes em que ele roda, você acredita nele e ele é real para você. Eu não estou dizendo que isso é uma mentira. Pelo contrário, estou afirmando que isso realmente acontece. E isso te leva para uma situação de medo e trauma muito grande, que para você ele é real, né? Se essa situação fosse normal, todas as outras pessoas também teriam a mesma reação. Mas por que isso não acontece com todos os outros? De uma certa maneira, eu digo que 60% das pessoas têm algum medo de dentista, de tratamento de dente, às vezes até de tratamentos médicos. Mas esse nível de medo varia de uma pessoa para outra. Pelo que eu vejo, o seu é realmente muito grande. E quando você põe muito foco nesses pontos, que são aqueles que te geram ainda mais medo, você simplesmente está aumentando essas sensações, essas condições e esses medos. Só tomam dimensões maiores. Eu digo que é como se, na verdade você está colocando foco no ponto errado. Por quê? Qual que é o seu desejo? O que você quer? É se livrar dessa dor de conviver com os dentes numa condição que te deixa extremamente envergonhada? Acho que sim. Eu recebo aqui, ao longo dos meus 26 anos de formado como dentista, estamos hoje em 2020, eu percebi que as pessoas, elas realmente se sentem como se fossem isoladas e únicas com aquela condição que ela se encontra, de tanta vergonha. Em relação à vergonha também, não se preocupe com isso quando for ao dentista. Por quê? Ele é o único profissional que vai poder te ajudar. É o único profissional que pode te ajudar. E é uma parceria de ganha-ganha, onde os dois vão sair ganhando. E você, ao conseguir confiar em um profissional, você vai conseguir, então, se permitir ser tratada por ele. O ponto mais importante aí é esse elo de confiança. No momento que você confiar, você realmente vai se sentir melhor e isso vai te ajudar a superar todos os medos que você tem. Afinal de contas, esses traumas que você mencionou, eles funcionam como âncoras que te prendem lá atrás nesse passado e que te deixam paralisada agora, no presente. E você simplesmente não consegue sair do lugar. Vê se eu estou certo. O que fazer então? Eu estava conversando com a Marley a seguinte questão, o da coragem. Então talvez você esteja se pensando, talvez você esteja querendo, desejando ter coragem, assim como as outras pessoas que vão ao dentista têm. Mas veja bem esse conceito de coragem que eu vou te falar agora. Coragem não quer dizer ausência de medo. Olha que interessante. Como assim, Carlos Henrique? Porque coragem você pode ter mesmo na presença do medo, quando você simplesmente toma uma decisão e age. Então, o remédio
para o medo é a ação. Quando você age, quando você toma iniciativa, tem atitude, você começa a caminhar em direção àquelas coisas que você quer tanto conseguir. E à medida que você anda, você vai se sentindo mais confortável e mesmo com medo, você continua seguindo em frente. Isso é uma jornada que você tem que percorrer, onde você está num lugar e quer chegar nesse. Que lugar que é esse que você quer chegar? É naquele local, talvez, com os seus dentes bonitos, os dentes saudáveis, dentes naturais, que te permitem comer seus alimentos com conforto, comer com segurança, que te permite sorrir com naturalidade, sem medo, sem vergonha de expor e mostrar o que você tem de mais singelo, que é o sorriso. E com isso, se esse é o local que você quer chegar, você tem um caminho a percorrer. E ele começa com o primeiro passo, que é ir ao dentista. E depois você tem outros desafios para vencer, que é a cada dia vencer esse medo, esse filme de terror que roda e te paralisa. À medida que então você começa a movimentar, a andar e tomar coragem para ir ao dentista, você em cada sessão vai dando um passo em direção ao seu tom sonhado, dentes bonitos. E o que acontece? Você nem precisa já conseguir chegar onde você quer para se sentir feliz, para se sentir mais motivada. À medida que você consegue caminhar, mesmo que sejam passos pequenos, você já se sente superada, você já se sente vitoriosa. E isso é o que acontece com vários pacientes que vêm aqui na clínica com essa mesma questão. E pensa bem nisso. Você pode pensar no seguinte: esses desafios que você tem, esses traumas, esses medos, eles são como pedras no meio do caminho. E aí basta você pensar o que você vai fazer com essas pedras. Você vai construir paredes, muros gigantes intransponíveis, ou você vai construir pontes que te ajudam a chegar lá onde você quer? A pedra é a mesma, depende do que você vai fazer com ela. E à medida que você pega uma pedra dessa, coloca na sua frente, construindo uma ponte, e você vai caminhando sobre ela para chegar lá, você já está se superando. E é assim que acontece com muita frequência. Pensa nisso. Segue em frente, dê um passo de cada vez, vença um obstáculo de cada vez. E à medida que você tiver aí uma parede na sua frente, a primeira iniciativa que você der para dar o primeiro passo, você já causa uma fissura nessa parede. Ela já está trincada. À medida que você vai caminhando, essa parede vai enfraquecendo, ficando cada vez mais trincada, até o momento em que ela cai. E depois que ela cair, você vai passar por cima desses escombros, dessas pedras, desses tijolos que estarão ali no chão, e você vai passar por cima disso e vai chegar lá. Quando olhar para trás, chegar lá, que conseguiu o que você deseja, os dentes, o sorriso, a vida de volta, a liberdade para simplesmente viver, sorrir, você vai olhar para trás com muito orgulho de si mesma e vai se perguntar como foi possível, como conseguiu, mas estará absolutamente feliz e orgulhosa de você mesma por ter conseguido. E depende só de você. Depende somente de você, porque só você pode se dar a oportunidade de fazer, de tentar e chegar lá, tá bom? Eu queria te deixar essa mensagem, assim como eu conversei com a Marley. Valeu, muito obrigado e até a próxima.